Então, o que eu desejo é que vendam mesmo para a gente comprar barato. Será que a Taesa perdeu os seus fundamentos? Qual ação da sua carteira que, se caísse hoje 50%, você continuaria comprando? Digite sua resposta aqui nos comentários para eu saber que empresas são essas e se eu também gosto delas. Bem, como o próprio título do vídeo diz, vamos falar de Taesa. No início do vídeo, você viu a Louise Barsi falando sobre a empresa. E você pode estar se perguntando, com essas quedas recentes da cotação, o que está acontecendo com a Taesa? Por que ela está caindo tanto? E aqui nesse vídeo, você vai conseguir entender como a Taesa funciona e o porquê que ela está caindo tanto recentemente. Vai entender se realmente a empresa mudou, se perdeu os seus fundamentos, ou se agora pode ser uma das maiores oportunidades de você comprar Taesa. Olhando aqui para o histórico gráfico de Taesa, dá para notar que esse preço atual entre R$ 33 e R$ 34 reais foi apenas visto no final de 2022 e logo no início de 2021. Inclusive, em 2022 chegou a bater R$ 44,72. Então, como a Taesa é uma boa empresa, de modo geral, a gente pode já acender uma luz de alerta, que essa aqui pode ser uma boa janela de oportunidade para comprar ações da empresa entre os R$ 33 e R$ 34 reais. Mas eu vou te mostrar o porquê que eu estou falando isso, beleza? Você vai finalmente entender como a Taesa funciona e quais são esses fatores internos e externos que acabam afetando a empresa. Então você vai pegar aí o seu papel e caneta para anotar quais motivos estão fazendo as cotações de Taesa caírem e no final você vai decidir se deseja aportar mais, se já fizer parte da sociedade ou se é hora de sair dela. E antes de falar especificamente do conteúdo desse vídeo, eu queria agradecer rapidinho aqui o apoio de todos que estão ajudando a formar nossa comunidade aqui no canal. E a nossa comunidade vem crescendo ao longo do tempo. Inclusive, estamos quase batendo os 700 inscritos aqui. Eu também te convido a seguir a nossa página no Instagram. E eu gostaria também de agradecer a repercussão nos últimos vídeos que estamos tendo. E eu queria comentar também que tenho trazido diversos conteúdos aqui nos vídeos e para isso são necessárias várias horas preparando roteiros e também para a produção e a edição dos vídeos. E para continuar trazendo esses conteúdos, tudo que eu te peço é para que você deixe o seu like aqui embaixo se você aprender algo aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal e ative também o sino de notificações para receber os próximos conteúdos. E saiba que fazendo isso você vai ajudar muito a nossa comunidade a crescer. Então, bora pro vídeo. E para você entender, eu vou abrir aqui o resultado do último trimestre. E como a gente faz isso? Bem, eu já ensinei aqui várias vezes, mas para você que é novo aqui no canal, você vai descobrir hoje e eu vou te mostrar aqui agora na prática. Então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar a forma mais segura e confiável de dados que a empresa fornece para o investidor, por onde que ela conversa com os seus sócios. Porque não sei se você lembra, mas quando você compra uma ação de alguma empresa, você se torna sócio dela. Então você tem direitos de sócio também, que é, por exemplo, saber da saúde financeira da empresa, assim como os seus resultados. Então se liga só, não é nenhum bicho de 7 cabeças e é muito simples na verdade. Você vem aqui no Google ou no seu buscador preferido e pesquisa pelo nome da empresa, no caso aqui, Taesa, e escreve RI aqui na frente. Acessando aqui esse primeiro link, você vai chegar num site que cada empresa listada na bolsa precisa ter, que é o site de relação com os investidores, por isso RI. Cada empresa vai ter o seu layout próprio, mas você vai conseguir achar os mesmos tipos de informações no site de RI. Por exemplo, como é a política de dividendos daquela empresa, ou o histórico de pagamento de dividendos dela, entre tantas outras informações que tem aqui. Então, como eu falei, que entrar aqui no resultado do último trimestre, é só a gente clicar aqui, ó, na apresentação de resultados do segundo trimestre de 2023. Inclusive, já está quase saindo o resultado do terceiro trimestre de 2023, e se você achar interessante, comente aqui embaixo para eu saber e priorizar a trazer esse assunto aqui no canal. O que eu quero te mostrar aqui nos resultados é isso aqui. É que existem dois tipos de lucros para a empresa do ramo de transmissão de energia. O primeiro é o lucro líquido regulatório e o segundo é o lucro líquido IFRS. Tá, Lucas, e qual a diferença entre os dois? Porque eu tô vendo aqui que o IFRS caiu pra caramba, 46%. Enquanto aqui no regulatório, apesar da queda do IFRS, cresceu bastante, cresceu inclusive 60%. E aí eu não entendi, o lucro da Taesa tá subindo ou tá caindo? E essa informação, muita gente que investe na Taesa não sabe. O primeiro motivo é que tem investidor que realmente nem procura. Mas o segundo é que às vezes quem procura de qualquer maneira acaba encontrando mais desinformação do que realmente informações úteis. Então deixa eu esclarecer uma coisa muito importante aqui para você. Os dividendos da Taesa vêm prioritariamente do lucro líquido IFRS.
E aí, se o lucro IFRS saiu de 1 bilhão 123 milhões de reais para 607 milhões de reais, é natural que os dividendos da empresa também diminuam. E dessa forma, a Taesa provavelmente não vai manter o seu patamar anterior de 14% de dividend yield. E como que a gente pode checar essa informação sem ser, por exemplo, no site GRI? Olhando, por exemplo, os indicadores da empresa. Porque, como você deve saber, as principais informações das empresas, pelo menos para o mercado, são traduzidas em indicadores. Então vamos lá, acessei aqui o Investidor 10 e a gente consegue ver logo de cara que o dividend yield atual da Taesa é de 9,87%. E se a gente descer aqui para ver o histórico de dividendos, dá para notar que no ano passado a Taesa distribuiu incríveis 14% de dividendos. E em 2021 distribuiu 12,38%. Em 2020 foi um pouco mais baixo, em 2019 também, 2018 foi um pouco mais alto e agora está 9,87%. Está quase chegando aqui no patamar de 2020. Mas por que isso está acontecendo? Para entender o porquê disso, você precisa saber o que é o lucro líquido IFRS. Bem, o IFRS é um conjunto de normas internacionais para a elaboração e a apresentação de demonstrações financeiras. E ele foi desenvolvido para padronizar a maneira que as empresas apresentam os seus resultados. Porque, se você parar para pensar, em todo o mundo, cada empresa acaba justificando os seus resultados e apresentando eles de acordo com a legislação de seus próprios países. Então, o IFRS acaba padronizando isso de forma internacional. Porém, como o IFRS traz um padrão para o mundo todo, os resultados das empresas podem acabar sendo impactados por fatores externos, ocasionando em um resultado divergente do que realmente está acontecendo com a empresa. Nas companhias de energia elétrica, principalmente das transmissoras, o modelo de negócio consiste basicamente em arrematar concessões para construir linhas de energia em determinadas áreas e receber os pagamentos referentes à energia disponibilizada ao público por meio de suas linhas. E aqui nós temos dois importantes momentos que dividem a concessão. A primeira é o tempo de construção da linha e a segunda é o tempo de prestação do serviço de transmissão de energia. Quando a construção de uma linha é iniciada, é gerada então uma receita associada à própria construção, e essa receita sofre diretamente o impacto das taxas de inflação, como o IPCA e o IGPM. Então, em grosso modo, o lucro líquido IFRS depende, dentre outros fatores, dessa fase de construção. E depois que a linha de transmissão já está pronta, já está ativa, funcionando como deveria, a empresa passa a receber a RAP sobre aquela linha de transmissão. A RAP nada mais é que a receita anual permitida, que é a remuneração que as transmissoras de energia recebem pelo serviço público prestado de transmissão de energia elétrica para os seus usuários. A Taesa, por exemplo, vem adquirindo diversas concessões ao longo do tempo e atualmente tem 43 concessões, que você pode achar aqui também no site de RI. E algumas delas ainda estão em construção, outras já foram finalizadas e prontas para uso. E claro que, se estão prontas, estão em funcionamento, e por isso fornecem RAP, e que vira o lucro líquido regulatório para a empresa, que eu já vou falar dele daqui a pouco. Vamos só terminar de entender aqui o IFRS. Como eu falei, o lucro líquido IFRS depende do IPCA ou do IGPM. E o que aconteceu com essas taxas nos últimos 2 anos? Se você lembrar bem, estavam muito elevadas por conta da inflação. E é por isso que o lucro líquido IFRS da Taesa em 2022 foi altíssimo, atingindo 1 bilhão e 123 milhões de reais. Observe aqui que grande parte dessa redução no lucro líquido IFRS da Taesa, com 271 milhões de reais, se deu por conta da correção monetária com a queda da inflação. Outro aspecto aqui foram os custos de implementação de linhas, com 185 milhões de reais, além de outras quedas aqui, fazendo com que o primeiro semestre de 2023 fechasse com 607 milhões de reais. Então, os dividendos da empresa caíram por conta disso que eu falei aqui agora, beleza? Em resumo, o que você tem que entender aqui é que essa alteração das taxas sempre vai acontecer. E, como eu falei lá no início do vídeo, esse é um fator externo, ou seja, não depende da Taesa, mas mesmo assim, ela é afetada por esses fatores que não consegue controlar. Então, é normal que em alguns anos as empresas do setor elétrico acabem pagando ótimos dividendos e em outros nem tanto. E é por isso que você já deve ter ouvido falar que a Taesa é uma empresa à prova de balas e que é uma ótima empresa previdenciária. Porque quando as empresas estavam caindo com a alta da taxa Selic, do IPCA e também do IGPM, a Taesa estava lá pagando seus 12% e até 14% de dividendos. E agora, para você terminar de entender o funcionamento da Taesa de uma vez por todas, vamos falar aqui do lucro líquido regulatório, que é o que realmente importa para a empresa. Porque isso aqui é o que mostra o quanto ela está ganhando a mais de RAP,
que costumam durar 30 anos. Isso aqui, em resumo, é quanto de dinheiro que está aqui no fluxo de caixa da empresa, que nesse caso da Taesa, subiu incríveis 60%. E aqui no primeiro semestre de 2022, estava com quase 288 milhões de reais. E agora que tudo vai começar a fazer sentido para você. Olha só, começaram a entrar nesse cálculo aqui as operações de Saíra e Santana, que já foram parcialmente entregues com 137 milhões e meio. Teve aqui também o aumento relativo à entrada de operações de Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, também de forma parcial. Ou seja, quando a Taesa terminar de construir as linhas dessas concessões, essa RAP vai crescer futuramente. Aqui temos algumas deduções, tributos e outros, chegando aqui a quase 462 milhões de reais de lucro líquido regulatório no primeiro semestre de 2023. E é esse aqui que é importante para a Taesa e para quem investe na empresa e não no papel, porque isso demonstra a saúde da empresa, a eficiência que ela tem, inclusive entregando a primeira fase da concessão de Saíra em apenas 3 meses após o leilão, mostrando assim a eficiência da empresa. Então o investidor tem que olhar para a empresa e para a situação que ela está e não apenas para os lucros que ela oferece. O mercado ultimamente tem penalizado a Taesa, inclusive o PVP dela é o mais baixo desde 2018, se aproximando muito aqui da média de 1,75. Então pode ser que estejamos diante de uma boa oportunidade. Então deixa eu te falar aqui um resumo do que tem acontecido com a Taesa. O IPCA e o IGPM foram reduzidos por conta da queda da inflação. E por conta disso, o lucro líquido IFRS também diminuiu. E assim como você aprendeu aqui nesse vídeo, os dividendos da Taesa dependem diretamente do lucro líquido IFRS. Então eles também diminuíram. E esse movimento todo ocasionou a saída de especuladores da sociedade, causando então uma redução na cotação da empresa. Além disso, a Taesa tem feito diversos investimentos. E para isso ela precisa se endividar. Dessa forma, ela fica alavancada e quando esses investimentos começam a dar frutos, essa dívida vai sendo abatida. Mas não vá achando que o endividamento de uma empresa é igual ao endividamento de uma pessoa física. Se você se endividar, por exemplo, é muito diferente da situação do endividamento da empresa. Mas apesar disso, o investidor também tem que se atentar com essa alavancagem. Por exemplo, olhando aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, dá para notar que ela estava com uma alavancagem mais controlada aqui em 2020 e veio aumentando ao longo do tempo, atingindo aqui os 4,41 atual. E essa é uma alavancagem mais arriscada, porque geralmente se utiliza uma alavancagem máxima para empresas de transmissão de até 5, porque elas dependem de pegar dinheiro emprestado para arrematar lotes de concessões. Então, além dos especuladores que saíram por não entenderem o IFRS que você aprendeu aqui nesse vídeo, tem também os investidores que estão com medo dessa alavancagem da empresa e resolveram sair da sociedade. Bem, e se o investidor gosta da empresa, sabe que ela é uma boa pagadora de dividendos, tem um ótimo histórico de pagamento de dividendos, sólida, consolidada no mercado, não perdeu seus fundamentos e demonstrou uma ótima evolução e está com seus papéis agora em baixa, me parece ser uma boa oportunidade de entrada ou aumento da participação na sociedade. E aí cabe a você estudar, analisar e decidir o que vai fazer com seu dinheiro. E respondendo a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo sobre qual empresa da sua carteira que mesmo se caísse 50%, você continuaria investindo nela, e eu te digo que você deveria responder, pelo menos da parte previdenciária, continuaria investindo em todas elas mesmo se caíssem 50%. E se você não consegue imaginar a situação em que suas ações estão caindo 50% e você continuar tranquilo, é porque você talvez não conheça tão bem a empresa em que investiu, ou esteja apenas especulando aquele ativo. E eu sei que é normal associar a oscilação vermelha com algo negativo e a verde com algo bom, mas isso é devido apenas ao condicionamento que sempre tivemos. Mas na bolsa isso pode ser diferente. Então, se você estiver bem informado, tiver conhecimento sobre o ativo, sobre a empresa e sobre tudo que está acontecendo com ela, talvez aquele vermelho da oscilação negativa pode significar uma oportunidade de você entrar na sociedade da empresa ou aumentar a sua posição nela. Então, invista nos seus conhecimentos. E aqui no canal eu te ajudo a fazer isso. E se você ficou interessado em saber mais sobre Taesa, ou quiser saber, por exemplo, como conseguir uma renda mensal de R$1.000 por mês com ela, ou alguma outra empresa, ou mesmo tema, comente aqui embaixo para saber a sua opinião e poder trazer esse assunto em algum próximo vídeo. Eu espero que tenha aprendido bastante sobre a Taesa com esse vídeo e que tenha entendido a diferença entre o lucro líquido regulatório e o lucro IFRS e de onde que vem os dividendos da empresa. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma e você quiser dar uma força aqui no canal, eu peço para que você deixe o seu like aqui embaixo e também comente o que você achou do vídeo, além de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos de investimentos que eu trago aqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.